muita curiosidade pra saber desse dia, assim, como foi. Porque, primeiro, o Palmeiras sai com resultado negativo, tem 17 anos nas costas pra correr atrás, 16 anos. Tem né? a zoeira, né, do Viola. Não, e assim, Morumbi lotado, outra época. Meu pai tava nesse jogo, eu não era viva, mas meu pai tava nesse jogo e ele conta que foi, assim, uma das melhores partidas que ele já viu. Tá vendo? Esse é o campeonato que é fantástico. Seu pai falou muito bem, porque na época era tão esperado esse título, porque teve no 86, o Palmeiras disputou uma final e não foi campeão. E depois, quer dizer, o Palmeiras tinha um bom time, chegava e não conquistava. E esse time, cara, era uma máquina, né? Era uma seleção. E aí chegar e de repente tomar logo de 1-0 no primeiro jogo, quer dizer, ficou muito aquela questão, pô, será que vai ter de novo? E eu percebi isso depois nas histórias, nos documentários que os torcedores falavam, que pra mim tudo era novidade. Eu falei, tô aqui, tava vindo Isso é muito primeiro Campeonato Paulista. Porra, aí chega na primeira final. Primeira oportunidade. Cara, fiquei assim, ó. Então eu fiquei, cara, falei, não, eu vou pra cima, né? E tudo tinha uma fé, tinha uma confiança tão grande que, cara. E aí fomos. A semana, Júlia, você falou bem, a semana que nós fomos concentrados, lá em Atibaia, o Vanderlei usava o recorte do jornal Viola imitando o porco, todo lugar que nós passava. E aí tinha palestra. Pra instigar vocês. Torcedor, às vezes, né, criticando a gente, que, pô, né, e às vezes a torcida foi lá para criticar também, aí no final depois eles foram lá para apoiar, mas nós estávamos assim, engasgados. E aí, no jogo no sábado, a gente concentrou no Transamérica na sexta. E, cara, no dia do jogo, eu me lembro muito bem que nós pegamos o ônibus e tal, era tão legal chegar na final que os helicópteros, todo mundo, você era a atenção do Brasil. Cara, a final paulista era... E aí a gente foi pra final e nós fomos pro jogo. Chegando lá, todo mundo quieto, assim, aquela tensão, muita atenção é muito forte. Não tinha resenha, não tem muita brincadeira, não. Os caras queriam chegar no jogo logo pra... O ônibus foi muito quieto. Aí chegou na hora da pré-eleição, o Vanderlei olhou, falou um pouco, falou assim, ó, você sabe o que fazer. Aí nós subimos pro estádio, cara, aí o resultado 4-0, o gol do Zinho foi de direita, ele nem viu direito. E eu ali jogando, vendo tudo aquilo, né? Aí nós ganhamos o jogo e na virada, nós ganhamos 3-0. Na virada, a prorrogação, nós tínhamos um empate. O empate era nosso, né? Aí tava 3-0. Aí na virada foi o primeiro tempo, o Ivair fez o gol de pênalti. E engraçado que o Ivair, umas 2 semanas antes, eu tinha brincado com ele, feito uma aposta, ele bateu 10 pênaltis em mim. Ele batia muito bem o pênalti. Ele fez os 10. Falou, se você catar um pênalti, nós vamos pagar um jantar pra você. Ele fez isso contigo? Os 10. E aí quando eu acertava o canto, ele acertava na rede e eu não pegava. Aí eu falei assim, eu olhei ele bateu o pênalti assim, porque o goleiro fica na reta ali, né? Eu falei, cara, não é possível. O 0-0 é nosso. Se ele fizer o gol, aí... Ele fez os 10 em mim. Pô, aí eu olhei assim, falei, cara, não, aí ele foi devagarinho, ele faz assim e faz o gol, né? Aí a gente começa, já tá no sentimento de vitória mesmo, de ganhar. E aí, lógico que a gente espera terminar o jogo e apitar, mas, cara, pra mim foi um título assim, inesquecível. Pra mim, como acho que o Roberto Carlos, todos os jogadores. Porque era o primeiro, né, cara? E 17 anos. Aí depois desse título, eu assim, me comemorei muito, teve muita festa, né? A gente festejou muito e comemoramos bastante. Dizem, e eu acredito que sim, eu tive 10 títulos no Palmeiras, esse pra mim foi o mais importante e mais festejado. Então saímos do Morumbi, a festa foi até o Allianz Parque, que é o Parque Antártica, né? Uhum. Depois foi na Paulista, então, foi o título mais festejado. Parou São Paulo, parou São Paulo. Pode perguntar pro seu pai, pergunta se ele quiser, que com certeza ele vai falar isso. Antigamente era muito assim, cara. O Paulista era muito... regional, era muito forte. Isso é verdade. Rio São Paulo também era forte. Então assim, já que gosta de história, rapidinho, né? Eu era tão... Assim, o primeiro título tão humilde, simples, que eu não sabia, às vezes, a dimensão. Eu não tinha andado muito de avião ainda. O que eu fiz? Eu comprei uma passagem para ir para o Paraná, para visitar meus parentes. Na semana depois que eu fui campeão, na quarta-feira. E aí eu comprei aquele ônibus leite, foi minha esposa e minha mãe. Pô, deitadão lá, tal, bonito, tô aí viajando. Cheguei lá em Paraná, é Caloré, né? Cheguei em Jandar do Sul, que é uma cidade pequena. Quando eu desci assim, cara, e fui no banheiro, eu vi só os meus pôsteres assim, né? Eu só fui no banheiro e não voltei. Os caras me conheceram. Não, nas bancas, né? Aí você vai passando assim, aqueles pôsteres e tal, e eu tô vindo, eu falei, cara... E aí o pessoal começava a apontar, e aí sabiam
Aí, aí juntou de gente. Aí até eu chegar no ônibus depois pra subir, quase que eu perdi o ônibus pra chegar na minha cidade. Foi a primeira vez ali que tu entendeu a dimensão? Entendi. Aí eu cheguei na minha cidade lá, Caloré, é onde eu saí, tem 7 mil habitantes, né? Ah, é pequena. Aí eu cheguei lá de manhã, umas 10, 11 horas, na casa do meu tio. Quando eu cheguei lá, cara, sentei, aí quando foi meio-dia, já lotou de gente de novo e começou. Aí começou o formigueiro. A cidade parou. Caraca! Eu ia até te perguntar se todo mundo já sabia que você era de lá, te conhecia, Sabia. assim. Sabia. Os jornais imagino, né? Porque, na verdade, Brasil todo, né? O Palmeiras, ele é... E aí, quando souberam que eu era de lá, quando eu estava lá, souberam que eu estava lá, aí veio gente de toda a redondeza, todas as cidades, que Paraná tem cidade pequena, uma perto da outra. Uhum. Cara, aí eu fiquei de manhã até 1h da manhã assinando autógrafo. Aí quando eu fui dormir, eu tava... Foi muito legal. Andar no carro de bombeiro e tal, foi legal demais. No meio da cidade de carro de bombeiro? No meio da cidade. Foram me buscar lá. Eu nem imaginava isso. Cara. Nossa, então são coisas que a gente não imagina. E então, com 23 anos, 23 anos. E aí, a sequência disso tudo é que depois eu disputei o Campeonato Rio-São Paulo. E muito importante na época muito também. Bom na época. Eu fui campeão também em cima do Corinthians, no Pacaembu. Aí depois teve o Brasileiro. Eu fui campeão e ganhei o menos vazado do Campeonato Brasileiro, do goleiro menos vazado. E aí fomos disputar um torneio lá em Parma. E o Marcão na reserva de todos, né? Aí o Marcão é meu parceiro. Aí fomos disputar um torneio em Parma e nós fomos campeões nos pênaltis. Penharol, Boca Juniors, Parma e Palmeiras. Os 4 times patrocinados pelo Parmalat. E aí nós fomos campeões nos pênaltis. Então 4 títulos no ano. Você imagina isso aí? Meu Deus do céu. Cara. 93 foi uma benção. E aí começa uma história. 93, 94, 95 e aí vai. Antes de continuar, porque assim, tem essa sequência e tem o Marcos também, que enfim, Sim. são Marcos, mas antes é uma dúvida minha. Você, quando surge, a Parmalat entra quando no Palmeiras, só pra me lembrar? Ela entra em 92. Você estava também no Palmeiras um pouco antes. Tava no Palmeiras Como é também. que foi essa virada de chave lá dentro? Eu fico imaginando, trazendo talvez hoje para hoje em dia, vai. Não sei se tem muito a ver, porque não era nem isso, não era nem uma SAF, era um patrocínio. Mas eu imagino, por exemplo, sei lá, o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, em situações que estavam muito emergentes, com salário muito lá embaixo, e aí chegou as SAFs para dar essa levantada e parece que tudo mudou de um dia para noite, assim. Salário em dia, estrutura, contratação de jogador. Como é que foi na Parmalat no Palmeiras? Porque ficou muito famoso o Bruno Oro, depois teve a Unimed no Fluminense também, foi uma fama, assim, vai. E era só craque, e era só uma galera boa. Como é que foi essa mudança de chave? Os salários passaram a ficar em dia do nada? Foi assim? A gente nunca tivemos problema, na minha época mesmo, com relação a salário no Palmeiras. Mesmo antes da Parmalat? Eu desconheço, assim, falar, atrasou mesmo antes da Parmalat. Eu desconheço, assim. Bacana. 16 anos de clube. O Palmeiras sempre foi um time equilibrado financeiramente, né? Teve sempre suas... Mas aí faz essa junção, essa fusão com uma empresa, né, cara? Que a Parmalat veio. Foi um clube que trouxe o Bruno Oro, que era da Fórmula 1, e fez todo esse trabalho juntamente com a Parmalat e Palmeiras, essa fusão. O que para você entender, na época tinham jogadores do Palmeiras e teve jogadores que a Parmalat contratou. Do grupo Parmalat. Aí eles contratavam, esses jogadores ganhavam mais, vinha de fora, eles se fortaleceram, trouxeram o Kleber, estava na Espanha, o Antônio Carlos, o Evair, eles renovaram, então o Zinho, Mazinho, esses caras eram contratados da Parmalat, né? Jogadores mais caros, que formou uma seleção. E aí a gente, como era mais jovem e formado na base, o que nós entendíamos? Que o time, a formação era para ganhar e que aquilo tudo era para fortalecer o clube e a gente como profissional, né, cara? Então você vê, um patrocinador. A gente tinha uma formação de uma empresa que chegou também, que era a Rummel, que veio fortalecendo a parte de material. Então o clube realmente ficou forte. Irado. E aí começa a história, né? A gestão era uma outra coisa, porque eu tinha 2 diretores lá dando assistência, as concentrações, os trabalhos eram mais intensos, entendeu? E aí os bichos, as premiações eram tudo mais gorda, né? Mais robusta. Então a gente começou... Lógico que isso influencia muito. Bicho, é uma parada no futebol que não é muito falada. Agora não é mais falado, né? E na minha época tinha.